Você sabia que Maguila, o maior peso pesado da história do boxe brasileiro, pediu que seu cérebro fosse doado para estudos depois da morte? Sim, o mesmo Maguila que lotava ginásios, fazia o país parar para ver suas lutas e que colocou o Brasil no mapa do boxe mundial. Mas, por trás do sucesso, havia também muita dor, polêmicas e um destino trágico. José Adilson Rodrigues dos Santos nasceu em Aracaju, Sergipe, em 1958. Criado numa família com 19 irmãos, trabalhou como pedreiro, feirante e fazia o que podia para ajudar em casa. O apelido de Maguila veio de um desenho animado, o gorila Magila Gorila, por causa do jeito grandalhão e bonachão. Mas aquele gorila nordestino ainda ia mostrar para o mundo o que era a força de verdade. Mudou-se para São Paulo e foi lá que o destino o colocou diante de um ringue. No começo, ninguém botava fé, mas bastaram alguns socos para ver que havia um talento raro. Em 1983, fez sua estreia profissional, nocaute em José Tavares e o início de uma lenda. Meses depois, Maguila já era campeão brasileiro. Com o apoio do narrador esportivo Luciano do Vale, ele se tornou uma celebridade. Luciano levava Maguila para a TV, criava histórias e o apresentava ao público como um verdadeiro herói nacional. O auge veio quando Maguila cruzou fronteiras. Ele enfrentou lendas como Evander Holyfield em 1989 e George Foreman, o mesmo que lutou com Muhammad Ali. Foi derrotado, mas ganhou algo mais importante: respeito. Respeito por encarar gigantes, mesmo sem o mesmo suporte técnico e financeiro dos adversários. Em 1995, conquistou o título mundial da WBF, vencendo Johnny Nelson em Osasco. O Brasil vibrou como se fosse Copa do Mundo. Adilson Maguila Rodrigues! E aí, por unanimidade, né, Gilson? Mas a carreira de Maguila teve altos e baixos fora do ringue. Brigas com empresários, o rompimento com Luciano do Vale e uma fase em que parecia estar sozinho. Mesmo assim, o povo continuava amando aquele bruto de coração doce. Em 1992, Maguila deu uma entrevista que surpreendeu o país. Defendeu os homossexuais num tempo em que ninguém tinha coragem de falar sobre isso. Então, Deus que fez ele assim, então a gente não pode ser contra, eu não sou contra. Um gesto de empatia que anos depois viralizou nas redes sociais. Mas o verdadeiro inimigo de Maguila não estava no ringue. Era a doença que o boxe deixou dentro dele. Durante anos, ele foi diagnosticado com Alzheimer. Mas depois descobriram que era encefalopatia traumática crônica, a chamada demência pugilística. Golpe após golpe, o cérebro foi sofrendo. E o herói dos ringues começou a esquecer o próprio passado. Fora do esporte, tentou cantar. Lançou até um disco chamado Vida de Campeão. Participou de programas de TV, humorísticos e até tentou ser político, mas sem sucesso. Torcedor fanático do Corinthians, ele dizia que o boxe o salvou da miséria, mas que o povo brasileiro era quem o fazia continuar lutando. Os últimos anos foram difíceis. Internações, perda de memória e dependência total de cuidados médicos. Mesmo assim, sua esposa Irani ficou ao lado dele até o fim. Maguila faleceu em 24 de outubro de 2024, aos 66 anos, deixando um legado gigante. E fiel à promessa, teve seu cérebro doado para estudos, para ajudar outros atletas a não passarem pelo mesmo sofrimento. Maguila foi mais que um lutador. Foi símbolo de coragem, humildade e superação. Um homem que enfrentou Holyfield, Foreman
e, no fim, enfrentou a própria mente. O corpo caiu, mas o nome ficou de pé. O nome de Maguila, o gigante do boxe brasileiro. E você? Acha que os esportes de contato deveriam ter mais cuidado com os atletas depois da carreira? Comenta aqui embaixo e deixa o like para mais histórias lendárias do esporte.